Olá, nesse vídeo nós vamos então falar da propriedade da convolução da transformada de Fourier. Na verdade nós vamos falar de duas propriedades, né, que é da propriedade da convolução e essa segunda aqui que pelo que eu ouvi falar o nome dela é propriedade da modulação. Mas nós já temos elas escritas aqui, né? Então, a propriedade da convolução nos diz que se nós temos a convolução de dois sinais no tempo, né, então são dois sinais aqui que estão no tempo, se nós tivéssemos a convolução desses dois sinais, no domínio da frequência isso corresponde a uma multiplicação dos espectros dele. E aqui nós embaixo temos a propriedade dual, né? Que se nós tivéssemos aqui uma multiplicação de dois sinais no tempo, no domínio da frequência isso corresponde à convolução, olha só, estava faltando aqui a estrelinha aqui. No domínio da frequência isso corresponde à convolução do x1 de ômega com x2 de ômega, né? É claro que nós temos aqui esse 1 sobre 2π na frente. Mas essas propriedades, né, principalmente essa primeira propriedade, talvez seja a mais importante assim, de todo esse tópico aqui de transformadas de Fourier. Porque isso aqui vai nos permitir mais para frente, como eu vou mostrar no exemplo, isso aqui vai fazer a gente evitar de calcular convoluções. Porque ninguém gosta de calcular convoluções, né? Acaba sendo muito complicado às vezes. E isso aqui basicamente está transformando uma convolução numa multiplicação. Olha só que maravilha, né? Mas antes de ver o exemplo aqui, nós vamos direto aqui para a dedução dessas propriedades, né? Então aqui nós temos a transformada de Fourier, né? Como nós sempre fazemos, né? A transformada de Fourier do x1 convoluído com x2. Então aqui, como sempre, né, nós vamos aplicar direto aqui a fórmula aqui da transformada. Então basicamente aqui esse é o sinal que nós estamos calculando a transformada de Fourier, esse aqui em vermelho, né? E aqui do lado de fora nós temos a transformada de Fourier normal, né? A integral de menos infinito até infinito do sinal multiplicado por e na menos j ômega t. A única coisa é que aqui dentro, nesse vermelho aqui, nós já estamos abrindo aqui o operador da convolução, né? Que para quem não se lembra lá do começo do curso, né? A convolução ela vai ser a integral de menos infinito até infinito do x1 de tal, x2 de t menos tal de tal. Então vamos começar a trabalhar com isso, né? Nós temos aqui então duas integrais e nós vamos mudar então a ordem de integração, né? Porque nós podemos fazer isso quando tem duas integrais. Ou seja, aqui primeiro nós estamos multiplicando em tal e depois estamos multiplicando em t. Então aqui da primeira para a segunda linha nós mudamos a ordem. Então nós estamos aqui primeiro integrando em t e depois integrando em tal. Então fazendo aqui essa mudança na ordem, né, tudo que tem t aqui foi jogado aqui para dentro, inclusive essa exponencial aqui, né? E nós conseguimos tirar esse x1 de tal aqui para fora, né? Então nós ficamos aqui com essa integral marota aqui. Só que daí o que acontece? Olhando com atenção aqui, nós vemos que essa multiplicação aqui que nós ficamos, na verdade essa integral aqui, que nós ficamos aqui no meio, apenas mudando a ordem dos termos e a ordem da integração, ela nada mais é do que a transformada de x2 de t menos tal. Porque veja só, é claro, né? Nós temos aqui o x2 de t menos tal, né? E aqui do lado de fora desse x2 de t menos tal, nós temos aqui justamente a definição da transformada de Fourier, né? É uma integral, né, de e na menos j ômega t dt do x2 de t menos tal. Ou seja, toda essa parte aqui dessa integral, ela pode ser reescrita como isso aqui. Isso aqui nós já estamos aproveitando, no caso, a propriedade do deslocamento no tempo. Porque é um x2 de t menos um tal, ou seja, ele está deslocado no tempo de tal. E o que é isso? Isso aqui seria a transformada do x2, né, o x2 de ômega normal, só que multiplicada por essa exponencial, que essa exponencial veio lá da propriedade do deslocamento no tempo. Que para quem não lembra, né, se nós temos aqui, eu vou escrever rapidinho, se nós temos aqui um x de t, cuja transformada dele é x de ômega, se nós temos um x de t menos t0, né, nesse caso aqui o t0 é tal, a transformada dele vai ficar o x de ômega multiplicado pela exponencial, que vai ser e na menos j ômega t0. Bom, então prosseguindo aqui, nós chegamos nesse negócio aqui. Aqui para cá nós carregamos essas coisas aqui ficaram para fora, né? A integral de menos infinito até infinito de x1 de tal com o de tal aqui. E aqui dentro nós temos então a transformada do x2 de t deslocado de tal.
Só que agora nós podemos notar, né, que o nosso domínio de integração é o tal. E nós temos aqui uma função de ômega, né? Então essa função de ômega ela cai para fora aqui porque ela vai ser uma constante dentro dessa integral. Então prosseguindo aqui fazendo isso, nós ficamos com isso aqui, né? E isso aqui de novo, se nós estivermos atentos, você vai perceber que isso aqui é a transformada do x1 de t. Dessa vez ele não está deslocado, ainda bem. Mas é a transformada do x1 de t, né? Nós temos aqui uma integral do x1 de tal, né, na verdade, e na menos j ômega tal de tal, né? Em vez de ser uma transformada no tempo t, vai ser uma transformada no tempo tal. Mas mesmo assim nós vamos para o domínio ômega. Ou seja, toda essa parte aqui em amarelo, ela pode ser substituída por x1 de ômega, que é o que nós estamos fazendo daqui para cá. Então é isso aqui. Daqui nós conseguimos provar essa propriedade, né? Então essa aqui é a propriedade da convolução. E aqui embaixo eu já tenho então a dedução aqui da segunda propriedade, né? Essa segunda propriedade aqui ela é completamente análoga à primeira, né? Então dessa vez eu não vou dar muitos detalhes dela, né? Mas basicamente, em vez de nós calcularmos a transformada como nós calculamos aqui, nós calculamos a transformada inversa, né, da convolução. Daqui para cá nós expandimos a integral da convolução, só que é uma convolução no domínio da frequência, né? Mesmo assim eu coloquei um tal, mas é um ômega menos tal, em vez de ser um t aqui é um ômega, né? Aí daqui para cá nós mudamos a ordem de integração. Aí aqui nós observamos que isso aqui é a transformada inversa, né, do x2 de ômega. Então aqui no primeiro caso era uma transformada direta aqui, só que aqui é uma transformada inversa, porque nós estamos passando da frequência para o tempo, né? E daí nós continuamos rearranjando aqui, na verdade é uma transformada inversa deslocada na frequência, que corresponde a uma multiplicação por exponencial no tempo. Aí aqui nós jogamos o que tinha t aqui para fora, né? Porque é uma integral no domínio tal, né? A variável de integração é tal. E dessa forma nós obtemos de novo a transformada inversa do x1 de tal, né? O único cuidado que nós temos que ter aqui é que são transformadas inversas, só que nós temos que lembrar da constante 1 sobre 2π, né? Por exemplo, aqui na verdade seria a transformada inversa de x1 de tal, só que multiplicada por 2π. Aqui, se eu não me engano, acontece a mesma coisa, né? Na verdade é a transformada multiplicada por 2π. Mas essa aqui é basicamente a dedução da segunda propriedade. Essa segunda propriedade aqui eu não vejo sendo muito utilizada, né? Tanto quanto a primeira. Porque basicamente se nós estivéssemos já numa análise no domínio do tempo, isso aqui está complicando nossa vida, né? Porque estamos transformando uma multiplicação numa convolução. Mas eu não vou falar muito, né? Porque com certeza deve ter alguma aplicação disso, né? Mas a principal mesmo aqui é mais aplicada essa primeira aqui mesmo. Bom, então é isso por esse vídeo, né? No próximo vídeo nós vamos calcular um exercício aplicando essas propriedades, né? Porque esse vídeo acabou ficando meio longo, mas aí você vai ver realmente qual que é o poder da transformada de Fourier. Mas até lá então.